mais concentradas. Por quê? Porque o soluto está ficando em maior quantidade do que antes. Já que se a gente aumenta o solvente, a gente está diluindo a solução. Se a gente diminui o solvente, a gente está concentrando a solução. Mesmo raciocínio oposto. Se o volume for mantido constante, se a gente aumenta o soluto, a gente também está concentrando a solução. E se a gente diminui o soluto, a gente está diluindo a solução. Então, tanto diminuições de soluto quanto aumento do solvente são fatores que tendem a diluir soluções. De raciocínio oposto, aumento de soluto e diminuição de solvente são fatores que tendem a concentrar soluções. Certo? Então, vamos entender aqui por meio do seguinte raciocínio. A gente tem uma célula que tem uma concentração final no seu citoplasma de 0,05 molar. Só que o meio extracelular dela tem uma concentração de 0,3 molar. Qual vai ser a tendência da passagem de água? Tendo em mente que o quê? A água está em iguais quantidades dentro da célula e fora dela. A tendência de passagem da água, lembre-se sempre disso, vai ser ela passar de onde ela está em maior quantidade para onde ela está em menor quantidade. Onde é que a água está em maior quantidade aqui? Dentro da célula. Por quê? Porque a célula está mais diluída do que o seu meio externo. Então, se a célula está mais diluída que o seu meio externo, ela tem mais água que o seu meio externo. Se a água está em maior quantidade dentro dela do que fora, a tendência da água vai ser o quê? Passar de dentro da célula para fora dela. Por quê? Porque existe uma pressão, chamada de pressão osmótica, que favorece essa passagem de água. Quanto mais solutos tiver numa solução, ou seja, quanto mais concentrada for uma solução, maior vai ser a tendência dessa solução a atrair água. Por quê? Porque a água tem essa tendência de diluir. Ela sempre vai passar de soluções mais diluídas para soluções mais concentradas. Lembre-se sempre disso. É só vocês lembrarem. Onde é que tem mais água disponível? Onde tem apenas uma molécula de glicose, uma molécula de glicose, um íon sódio e uma molécula de proteína, ou onde tem 3 vezes essa quantidade de glicose, 5 vezes essa quantidade de sódio e 2 vezes essa quantidade de proteína. Ora, se eu tenho uma maior quantidade de soluto, eu vou ter menos água disponível. Logo, a água está em menor concentração. E é por isso que, se eu tiver menos quantidade de soluto, eu vou ter mais água disponível. É por isso que soluções mais diluídas têm uma maior quantidade de água do que soluções mais concentradas. Logo, a tendência de transporte da água por osmose vai ser sempre o quê? Passar de soluções mais diluídas para soluções mais concentradas. Então, isso que eu acabei de falar. É natural que a água passe de onde ela está em maior quantidade. E onde é que a água está em maior quantidade, lembre-se sempre, onde tem menos soluto. Lembre que a água é o solvente. E onde é que a água está em menor quantidade, onde tem mais soluto, logo, menos solvente. Quer dizer, eu falei a mesma coisa, mas onde é que a água está em maior quantidade? Onde tem pouco soluto. Onde é que a água está em menor quantidade? Onde tem mais soluto. Logo, a tendência, guardem isso, vai ser sempre essa. A água passar de soluções mais diluídas a favor de soluções mais concentradas. Se facilita o raciocínio, coloca isso na cabeça de vocês, essa analogia. É como se soluções concentradas puxassem água, tendessem a puxar água. Então, essa solução de 0,3 molar, que é bem mais concentrada que essa solução de 0,05 molar, cerca de 6 vezes mais concentrada, né? É como se essas partículas aqui, elas tendessem a puxar água
dessa solução mais diluída. Isso aqui é um experimento feito para analisar a osmose. Então, se a gente pega esse tubo em U, em que esse tubo em U é separado por uma membrana semipermeável. O que é uma membrana semipermeável? Uma membrana que não permite a passagem do soluto, permite apenas a passagem de água. Então, desse lado esquerdo, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 moléculas de glicose, enquanto do lado direito tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 moléculas de glicose, quase o dobro. Ora, você já deve ter imaginado. Se do lado direito eu tenho o dobro de moléculas de glicose que do lado esquerdo, o lado direito está mais concentrado do que o lado esquerdo. Logo, qual vai ser a tendência da água aí de onde ela está em maior quantidade, que é o que? Na solução mais diluída, na solução esquerda, para onde ela está em menor quantidade, que é na solução que tem mais soluto, que é a solução da direita. Logo, a tendência da passagem da água vai se da esquerda para a direita, e quando a gente observa isso, a gente vê que houve um aumento no volume, o que é normal. Se a água passou do tubo esquerdo para o tubo direito, houve um decréscimo no volume do lado esquerdo e um aumento de volume do lado direito. Então, como aqui está mostrando, por osmose, a água se move da área de maior para menor concentração de água livre. Logo, da mais baixa para mais alta concentração do soluto. Por favor, não confundam soluto com solvente. Quando a gente fala de osmose, é a difusão do solvente. Quando a gente fala de difusão, é a difusão do soluto. Beleza. O próximo tema que a gente vai falar é sobre balanço hídrico. Deu um problema aqui na passagem do slide, mas o próximo tema que a gente vai falar é sobre balanço hídrico, que é como as células elas se comportam em diferentes soluções. Mas para isso ficar mais claro na cabeça de vocês, eu quero que a gente relembre um tema que a gente falou em aulas passadas, que é o quê? Você já deve estar cansado e já ouviu falar disso, já faz 2 aulas que eu falo disso, mas como o nosso corpo está compartimentalizado, como é que a água ela está distribuída no corpo humano. Então, cerca de 60% do corpo humano é composto por líquido. Peraí, gente, está tendo um problema aqui na passagem do slide, mas cerca de 60% do corpo humano vai ser composto por líquidos e esses líquidos eles vão ser separados por compartimentos, em que a gente vai ter o chamado líquido intracelular e o líquido extracelular. Como o próprio nome já diz, o líquido intracelular é toda aquela quantidade de água que está dentro das células do corpo, que é a maior quantidade de água no corpo humano. E nos animais de forma geral. Nos organismos de forma geral, na verdade. Enquanto o líquido extracelular forma outro compartimento, que é a menor quantidade de água, e esse menor compartimento está em constante movimento pelo corpo. Então, o líquido extracelular ele é formado por... O slide está passando sozinho, mas deixa eu tentar ajeitar aqui. Então, eu vou só falar porque vai ficar complicado com o slide dando problema dessa forma. Mas que a água no corpo humano, ela vai ser dividida entre esses 2 compartimentos principais. O líquido intracelular e o líquido extracelular. E o líquido extracelular ele pode ser dividido em plasma, que é a parte aquosa que compõe o sangue, e líquido intersticial, que é o meio extracelular que eu vivo falando. É aquele líquido que está entre as células. Logo, está havendo um constante movimento de água entre esses compartimentos, entre a célula e o líquido intersticial, e entre o líquido intersticial e o plasma sanguíneo.
Da mesma forma, o oposto. Entre o plasma sanguíneo e o líquido intersticial, entre o líquido intersticial e o meio intracelular. E lembre-se sempre que a maior parte da água do corpo está dentro das células. Certo? Então, a gente pode ir para o próximo slide. Quando a gente observa o nosso corpo, a gente vê esses compartimentos, as células, o líquido intracelular, né, que está, como o nome diz, dentro das células, e o líquido extracelular. Então, essa imagem é mais para vocês entenderem como acontece o transporte das substâncias e o que é esse líquido intersticial. Então, vejam aqui que aqui está um vaso sanguíneo, um capilar sanguíneo, e à medida que esse vaso ele vai se ramificando, ele vai se tornando cada vez mais fino, formando os capilares sanguíneos. Então, nos capilares, pode acontecer o transporte de substâncias pequenas. Então, a partir desses capilares, que eles são fenestrados, tem essas aberturas, vão passando substâncias por difusão para o líquido intersticial e do líquido intersticial para dentro da célula. O transporte de substâncias ocorre sempre nesse sentido. Sangue e lá no sangue, lá nos capilares, essa molécula que está sendo transportada para as células passa do plasma sanguíneo para o líquido intersticial e do líquido intersticial passa para dentro da célula. Da mesma forma, é o transporte reverso. Por exemplo, quando a célula está excretando gás carbônico, esse gás carbônico vai passar de dentro da célula para o líquido intersticial e do líquido intersticial para o plasma sanguíneo para ser levado aos pulmões e ser levado para fora do corpo. Então, eu quero que vocês tenham isso em mente, essa direção do transporte, né? Plasma, líquido intersticial, líquido intracelular, e líquido intracelular, líquido intersticial e plasma. Então, a glicose, por exemplo, quando ela chega até os capilares, ela ultrapassa dos capilares para o líquido intersticial e passa do líquido intersticial cruzando a membrana plasmática através dos transportadores GLUT. Beleza. Então, eu quero que vocês observem agora como as células elas se comportam em diferentes soluções. Existem, basicamente, 3 tipos de soluções em que uma célula pode estar imersa. Então, o comportamento de uma célula em uma solução ele depende de 2 fatores principalmente. A concentração de solutos presentes nessa solução e na permeabilidade da membrana a estes solutos. Então, de acordo com a solução na qual a célula esteja inserida. Vamos supor que eu pego, fazendo um exercício aqui de imaginação. Vamos supor que vocês pegam uma célula e colocam essa célula dentro de um copo de água, que é uma solução. Beleza. Então, de acordo com as condições químicas desse copo de água, essa solução pode ser hipertônica, essa solução pode ser isotônica, essa solução pode ser hipotônica. Uma solução hipertônica é o quê? É uma solução que tem uma concentração de substâncias maior do que a célula. O meio extracelular, nesse caso, portanto, é mais concentrado do que a célula. A célula, ela, portanto, está diluída em relação ao seu meio. O meio isotônico é aquele de concentrações iguais. Então, se a célula tiver 0,15 molar, o meio externo tem 0,15 molar também. Que é o que vocês podem ver aqui. A mesma quantidade de água que passa de dentro da célula para fora é a mesma quantidade de água que passa de fora para dentro. Não há um saldo líquido nisso. Enquanto que no meio hipertônico, o que é que acontece? Osmose. Se o meio externo da célula é mais concentrado do que o meio interno da célula, sendo um meio hipertônico, o que é que vai acontecer? Por osmose, a água
vai passar de onde ela está em maior quantidade para onde ela está em menor quantidade. Ou seja, do meio mais diluído para o meio mais concentrado. Logo, a água vai sair da célula se essa célula estiver no meio hipertônico. Logo, a célula vai murchar. Se a célula estiver imersa no meio hipotônico, o que acontece? Se o meio é hipotônico, significa que a célula tem uma maior quantidade de solutos dissolvidos nela do que o seu meio externo. Logo, a célula é mais concentrada do que o seu meio externo. Se a célula é mais concentrada que o seu meio externo, qual vai ser a tendência dessa célula? De absorver água do meio externo. Então, a água vai tender a entrar na célula. Então, vamos voltar a esse exemplo do copo. Se eu coloco minha célula num copo contendo água do mar, que é uma água com alta concentração de sal, o que é que vai acontecer? A água presente na célula vai sair dela, porque essa água salina é altamente concentrada, logo ela vai tender a atrair a água por causa da alta quantidade de solutos. Se a célula estiver no meio isotônico, o maior exemplo de meio isotônico, nosso líquido extracelular, o sangue, por exemplo. O sangue é um meio isotônico. Ele tem a mesma concentração que está dentro das hemácias, que são as células vermelhas do sangue, está no plasma sanguíneo, por exemplo. E o meio hipotônico seria a gente pegar uma célula e colocar num copo contendo água pura, água sem sais. Como a célula é mais concentrada do que aquela água pura, então qual vai ser a tendência da água que está no copo tender a entrar na célula? Logo, a célula vai ficar mais inchada. Então, quando a gente se refere à tonicidade, a tonicidade sempre vai ter a ver com a solução. Cuidado! Então, a tonicidade de uma solução é justamente o quê? A capacidade que esta tem de fazer a célula ganhar ou perder água. Sempre que vocês ouvirem falar de tonicidade, lembre-se de isso tem a ver com a solução e como essa solução interfere no ganho ou perda de água de uma célula. Então, isso aqui eu já mostrei, né? Mas lembrem, eu coloquei até uma observação. A tonicidade se refere à solução e não à célula. Então, não existe célula hipertônica, não existe célula isotônica, não existe célula hipotônica. Existem meios, existem soluções hipertônicas, soluções isotônicas e soluções hipotônicas. A tonicidade tem a ver com o que o meio causa na célula. Se a célula murcha, é um meio hipertônico, é uma solução hipertônica. Se nada acontece, é um meio isotônico. E se a célula incha, é um meio hipotônico. Por favor, não confundam isso. Certo? Então, como é que ocorre o balanço hídrico das células animais? Ou seja, células que não têm parede celular. Ora, e eu acabei de mostrar, basicamente. Se a gente colocar uma célula animal em uma solução hipotônica, a célula animal ela vai ser mais concentrada que a solução, logo, ela vai tender a atrair a água por osmose. Entretanto, o problema disso é o quê? A célula absorve tanta água que ela estoura, ela lisa, logo a célula morre. Já se a célula for colocada numa solução hipertônica, que é uma solução extremamente mais concentrada, ou extremamente não, exagerei, mas uma solução mais concentrada do que a célula vai tender a murchar. Por quê? Porque a solução vai tender a puxar a água de dentro da célula, já que a solução está mais concentrada do que o meio intracelular. Logo, a célula vai murchar e, portanto, vai se tornar não funcional também. Então, para os animais, o meio ideal é a solução isotônica, em que a célula está saudável, em que a célula está normal. A mesma concentração do meio extracelular é a mesma concentração do meio intracelular. E é isso que acontece no nosso corpo. A mesma concentração de dentro da célula é a mesma concentração fora da célula.
mas os solutos são diferentes, justamente. Mas a única coisa que muda são os solutos de cada compartimento, mas a concentração é equivalente. É por isso que quando a pessoa está desidratada e está no hospital, ela precisa tomar na veia soro intravenoso. Esse soro é o quê? É uma solução isotônica para hidratar o paciente. Justamente porque se o paciente está perdendo muita água, não pode ser qualquer tipo de água, não pode ser qualquer tipo de solução que tem que ser reposta para aquele paciente, para que ele seja reidratado. Tem que ser uma água com concentração similar às das células e líquidos do corpo, ou seja, que é o que a gente vê nos soros fisiológicos, uma solução salina de 0,9% ou 0,15 molar. É a mesma coisa também com as bebidas isotônicas. Então, isso aqui foi o que eu acabei de falar para vocês. Uma prova marcante disso é lagos em que a salinidade ela aumenta. O lago não é naturalmente salino, então os animais que estão ali eles não são adaptados a esse aumento de salinidade. Então, se essa salinidade ela aumenta de forma muito brusca, isso vai matar os animais que estão ali. Por quê? Porque eles vão tender a perder muita água para aquele meio, algo que eles não estão adaptados. Diferentemente, por exemplo, de peixes que vivem no mar. Peixes que vivem no mar, de fato, eles são menos concentrados do que a água do mar. Só que eles têm mecanismos osmorregulatórios para conseguir sobreviver naquele meio. Eles têm várias estratégias que permitem a sobrevivência, que a gente vai falar disso quando a gente vai falar de fisiologia. Então, isso aqui é para mostrar um outro exemplo para vocês. Então, na solução hipertônica, a célula perde água e murcha. Na solução isotônica, a mesma quantidade de água que sai é a mesma quantidade de água que entra. Existe um equilíbrio no transporte de água. E na solução hipotônica, a célula incha porque ela absorve muita água e estoura. Logo, as células morrem. E vocês podem me perguntar, mas por que isso está sendo representado apenas com hemácias? Apenas hemácias sofrem isso? Não. Toda célula sofre isso, na verdade, animal. Mas a gente representa isso por hemácias por quê? Porque a gente consegue ver. Se a gente fizer um experimento com hemácias e observar em microscópio, vai ser fácil de observar. Por quê? Porque as hemácias são pigmentadas, elas são vermelhinhas por causa da hemoglobina. Então, se a gente colocar hemácia numa lâmina e colocar uma solução hipertônica e observar isso no microscópio, a gente vai ver a célula murchar. Se a gente colocar uma solução hipotônica numa lâmina de hemácia e colocar no microscópio, a gente vai ver a célula estourar. Nas plantas isso é diferente. Por quê? Porque plantas, não só plantas, mas plantas, algas, fungos, bactérias, todo indivíduo, organismo que tenha uma parede celular, o balanço hídrico vai ser diferente. Então, a parede celular ela é extremamente importante no balanço hídrico dos organismos. Por quê? Porque se a célula vegetal ela tiver num meio hipotônico, esse é o meio tradicional para a célula vegetal. Então, uma célula vegetal, quando está em meio hipotônico, ela absorve uma determinada quantidade de água, ela incha, mas ela não incha tanto. Por quê? Porque a parede celular ela é um pouco elástica só. Então, ela não permite com que a célula vegetal aumente tanto o seu volume. A célula fica no estado que a gente chama de túrgida. Ela fica inchada, mas ela não estoura, diferentemente da célula animal. E essa turgidez a gente chama de pressão de Turgot, que é o quê? Quando a célula vegetal está no meio hipotônico, ela absorve uma determinada quantidade de água que deixa ela inchada, deixa ela túrgida. Mas que por conta da pressão exercida pela parede celular, a célula não estoura. E esse estado de turgidez é o estado normal para a grande maioria das células vegetais. A célula vegetal ela precisa estar constantemente túrgida para que ela desempenhe várias funções,
como, por exemplo, crescer, como, por exemplo, a sustentação mecânica em tecidos não lignificados, como alguns processos de transporte e por aí vai. Então, o estado normal de uma célula vegetal é a turgidez. Já se uma célula... antes de eu ir para a célula isotônica, só um exemplo. Geralmente, quando as plantas começam a enfrentar temporadas de desidratação, em que tem poucas chuvas, por exemplo, e elas começam a perder água, e essa água não é tão reposta, o que acontece? Para que a célula continue hipotônica, as plantas, principalmente nas folhas, elas armazenam solutos para que aumente a concentração do citoplasma, para que, dessa forma, a célula vegetal fique constantemente hipotônica em relação ao seu meio. Então, essa é uma estratégia muito interessante que algumas plantas têm para sobreviver em períodos de seca e permanecerem túrgidas, mesmo quando a oferta de água está pouca. Se a célula estiver no meio isotônico, ela fica flácida. Que é o quê? O flácido, nesse caso, seria um normal para a célula animal. Mas, nesse caso, a mesma quantidade de água que sai é a mesma quantidade de água que entra. Não é uma condição ideal para as plantas. Só que, se a célula vegetal estiver num meio hipertônico, aí já é um problema. Ela vai perder uma grande quantidade de água, de forma que a membrana plasmática vai se despregar, vai se desgrudar da parede celular. E esse processo de desgrudamento da parede celular e membrana é chamado de plasmólise, e isso causa a morte da planta. É por isso que, da mesma forma, solos muito salinos podem ser extremamente problemáticos para plantas. Então, a condição ideal de uma planta é ela estar imersa em uma solução hipotônica. A célula vegetal está circundada por uma solução hipotônica que permite com que a célula fique túrgida. Então, comparando com a célula animal, o que é que a gente vai ter? Célula animal em meio hipotônico, a célula animal estoura, porque ela absorve muita água e não tem parede celular. Já a célula vegetal, ela aumenta o seu volume, ela incha um pouco, mas não incha a ponto de explodir, não incha a ponto de estourar. Ela incha numa condição ideal, que é o que a gente chama de turgidez. Já na solução hipertônica, tanto a célula vegetal quanto a célula animal, elas vão murchar e morrer. E aqui é outro exemplo disso que eu acabei de falar. Como a célula vegetal se comporta em meios de diferentes tonicidades. Tá, agora, para a última parte da aula, nós vamos falar sobre o transporte ativo. Nós falamos sobre os dois tipos de transporte passivo, que é a difusão e a osmose. E agora nós vamos falar sobre os dois tipos de transporte ativo. Então, certas proteínas de membrana, elas precisam mover moléculas contra o seu gradiente de concentração. O que significa isso? No lugar das moléculas passarem de onde elas estão mais concentradas para onde elas estão menos concentradas, em determinados casos, as moléculas precisam passar de onde elas estão menos concentradas para onde elas estão mais concentradas, ou seja, contra o gradiente de concentração. Seria o equivalente a uma bomba hidráulica. Então, para que esse transporte contra o gradiente de concentração, movimentar moléculas de onde elas estão em menor quantidade para onde elas estão em maior quantidade, para que isso seja feito, isso requer energia. E esse tipo de transporte, ele é feito única e exclusivamente por proteínas carreadoras e nunca por proteínas do tipo canal. E se a gente parar para pensar, o transporte ativo ele é meio contraintuitivo. Então, em que condições ele é importante? Ele é importante para manter gradientes de concentração. E eu vou explicar daqui a pouco para vocês como isso ocorre. Então, o transporte ativo ele é um dos principais responsáveis por permitir à célula manter concentrações internas de determinadas substâncias muito diferentes das concentrações do meio externo. O principal exemplo disso é o quê? Íons. O sódio está muito mais concentrado fora da célula do que dentro,
e o potássio está muito mais concentrado dentro da célula do que fora. Isso precisa ser mantido nessa taxa, da mesma forma o cloreto está muito mais concentrado fora da célula do que dentro. Isso precisa ser mantido nessa taxa para manter os potenciais elétricos das células, e esses potenciais elétricos têm que ser mantidos assim porque permitem com que uma série de processos importantes aconteçam. Então, a gente vai falar dos dois tipos de transportes ativos. O transporte ativo do tipo primário e o transporte ativo do tipo secundário. O transporte ativo do tipo primário, ele é realizado por proteínas que a gente chama de bombas, que são proteínas do tipo ATPases, que são o quê? Proteínas transportadoras, daquele tipo que a gente viu, só que para elas funcionarem, elas só funcionam mediante a utilização de ATP como fonte de energia. Lembre que o ATP é a nossa principal molécula energética dentro da célula. E o maior exemplo disso, que você já deve ter ouvido falar, é a bomba de sódio e potássio. E isso aqui é para mostrar para vocês a importância do transporte ativo. Então, vejo que no líquido intracelular, a concentração de potássio, que é essa barra roxa, é muito maior que no líquido extracelular, que é aqui o líquido intersticial e o plasma. Vejam que aqui é cerca de 120 milimolar de potássio dentro da célula, enquanto fora da célula é basicamente 5 milimolar. Então, façam as contas aí, é uma diferença cavalar. Já se a gente for observar o sódio e o cloreto, que estão aqui representados por essa cor salmão, ele é muito mais concentrado fora da célula do que dentro. Vejam que fora da célula ele tem cerca de 140 milimolar, a concentração dele, enquanto dentro da célula é cerca de quase 20 milimolar. Mesma coisa o cloreto. O cloreto é muito baixa a concentração dentro da célula, enquanto fora da célula chega a cerca de 100 milimolar. Como é que a célula consegue manter concentrações tão diferentes dentro e fora dela para esses íons? Porque o que é da gente se esperar é o quê? Se o sódio está muito concentrado fora da célula, a tendência natural é que ele comece a entrar na célula até que as concentrações de sódio sejam iguais, tanto fora quanto dentro. Mesma coisa para o cloreto e mesma coisa para o potássio, só com um raciocínio inverso. Só que não é bem assim. Esses íons precisam ser separados entre esses compartimentos, e é justamente essa separação desses íons que confere os potenciais elétricos da célula. É justamente essa separação desses íons que permite com que dentro da célula seja um meio mais negativo e fora da célula seja um meio mais positivo. Então, o que é que a bomba de sódio e potássio faz, não só nos neurônios, mas principalmente nos neurônios? A bomba de sódio e potássio, ela vai atuar transportando 3 cargas positivas para fora da célula e 2 cargas positivas para dentro da célula. Sendo que essas 2 cargas positivas é principalmente na forma de potássio, e essas 3 cargas positivas que é transportado para fora é principalmente na forma de sódio. Então vamos entender. Existe um gradiente eletroquímico para a entrada do sódio na célula. Então, o sódio pode entrar na célula a favor de um gradiente eletroquímico se canais de sódio estiverem abertos. Da mesma forma, o potássio ele pode sair da célula a favor de um gradiente apenas químico, já que ele é muito mais concentrado dentro da célula do que fora. E isso acontece. O potássio e o sódio eles estão constantemente, no caso do sódio, entrando na célula por meio de canais de sódio e o potássio saindo da célula por meio de canais de potássio. Só que se apenas canais estivessem envolvidos nesse transporte, chegaria um momento em que as concentrações desses íons seriam iguais, fora e dentro da célula. Então, o que é que a bomba de sódio e potássio faz? À medida que o sódio entra na célula, a célula não permite que esse sódio se acumule no citoplasma. Então, a bomba de sódio e potássio vem e transporta 3 íons de sódio para fora, ao mesmo tempo que ela transporta 2 íons potássio para dentro da célula, para manter essa diferença, esse gradiente eletroquímico grande.
Então, à medida que o sódio entra na célula, ele é colocado para fora por conta da bomba de sódio e potássio, e à medida que o potássio sai da célula, ele é colocado para dentro de volta por conta dessa bomba de sódio e potássio. Então, essa bomba permite com que haja sempre essa diferença enorme de concentração. Caso ela não existisse, chegaria no momento em que as concentrações seriam equivalentes. Então, ela não deixa nem que o potássio se acumule fora da célula e nem que o sódio se acumule dentro da célula. E ela faz esse transporte mediante a utilização de ATP. Ela é chamada, por conta disso, de bomba eletrogênica. Por quê? Já que ela transporta 3 cargas para fora e 2 cargas para dentro, isso faz com que as cargas nesses 2 compartimentos sejam bastante diferentes. Então, a bomba de sódio e potássio é um dos principais envolvidos no fato de a célula ter um potencial elétrico negativo, enquanto o meio extracelular tem um potencial elétrico positivo. E, como eu acabei de falar, elas mantêm esses gradientes químicos porque elas não permitem que haja o acúmulo de íons nesses 2 compartimentos. No caso de sódio dentro da célula, permitindo com que ele esteja em grande quantidade apenas fora dela, e de potássio fora da célula, permitindo com que ele esteja apenas em grande quantidade dentro da célula. Então, isso aqui é só para mostrar para vocês um esquema de como é o mecanismo de ação da bomba de sódio e potássio. Então, à medida que o sódio começa a entrar na célula, 3 íons de sódio se ligam numa porção intracelular da bomba de sódio e potássio. Assim que eles se ligam, o ATP vem e doa um grupo fosfato para essa bomba, fazendo com que ela mude sua conformação. Ela mudando sua conformação permite a retirada desse sódio que antes estava dentro da célula e agora foi para fora. E ao mesmo tempo que esses 3 sódios saem, 2 potássios que saíram da célula, mas que tem que voltar, agora se ligam na bomba. E assim que o potássio se liga, esse fosfato que foi doado pelo ATP, ele vai ser removido. Se esse fosfato é removido, a proteína sofre outra conformação, outra mudança de conformação. Sofreu a mudança de conformação e agora o potássio vai ser trazido para dentro da célula. E esse ciclo se repete, sempre levando o sódio que entra na célula para fora e sempre trazendo o potássio que sai da célula para dentro. Existem vários tipos de bombas. Existem bombas de hidrogênio, bombas de cálcio, bombas de sódio e potássio. Enfim, todas funcionam de forma similar, sempre acumulando substâncias, ou seja, transportando elas contra um gradiente de concentração. Então, vejam esse exemplo aqui de contra o gradiente de concentração. O potássio ele está muito mais concentrado dentro da célula do que fora, mas a bomba pega o potássio que está fora e transporta para dentro, contra o gradiente. Da mesma forma, ela faz com o sódio. O sódio está em grande concentração fora da célula, diferentemente de dentro dela. Então, a célula pega o sódio de onde ele está menos concentrado e joga para onde ele está mais concentrado, contra o gradiente de concentração. O transporte ativo secundário, ele também vai utilizar energia, mas essa energia, a fonte dela é um pouco diferente. Todo transporte ativo secundário é realizado por proteínas transportadoras do tipo cotransportadores, que podem ser sim-porte ou antiporte, que foram aqueles que eu mostrei. Então, o que acontece? A energia utilizada nesse caso não provém do ATP, mas ela provém de uma energia potencial armazenada em um gradiente de concentração de uma molécula. E esse gradiente de concentração é utilizado para transportar outra. Isso pode ter parecido meio confuso, mas deixa eu mostrar um exemplo para vocês. Então, isso aqui é um exemplo do que acontece de transporte ativo secundário. Aqui, onde eu estou marcando, é o lúmen intestinal, ou seja, a porção do intestino onde estão as moléculas que vão ser absorvidas pelos enterócitos, que são as células do intestino. Aqui em azul estão as células do intestino e aqui em vermelho estão os capilares, a partir do qual
essas moléculas que estão no intestino têm que chegar para serem transportadas para os diversos tecidos do corpo. Só que para que essas moléculas atravessem o lumen intestinal até o capilar, elas precisam realizar uma série de transportes. Então, toda molécula que vai ser absorvida no intestino, ela é absorvida primeiramente pelos enterócitos, que são as células epiteliais que revestem o intestino. São as nossas principais células de absorção de nutrientes. Só que, para absorver a glicose, como é que acontece? Observem que essa parte aqui, onde tem essas estruturas que parecem dedinhos, é o que nós chamamos de superfície apical, que é como se fosse a parte de cima da célula, que é a parte que está em contato com o intestino, enquanto que essa parte aqui de baixo é o que nós chamamos de superfície basal, que é que está mais próxima do capilar, que é onde os nutrientes têm que ser transportados. Então, o que é que acontece? Para que a glicose seja transportada a partir do intestino para o enterócito, ela só consegue ser transportada se ela for transportada junto com um íon de sódio. Logo, é um tipo de transporte do tipo SYN-PORT, porque esse transportador, que nós chamamos de SGLT, ele vai transportar essas duas partículas em um mesmo sentido. Só que esse transporte ele só consegue acontecer por quê? Porque o sódio ele está muito mais concentrado fora da célula do que dentro dela. E por conta dessa tendência de gradiente eletroquímico, o sódio entra e ele traz consigo a glicose. Então, o sódio ele só consegue, o enterócito ele só consegue absorver a glicose porque ele absorve ela junto ao sódio, e esse sódio ele só consegue entrar na célula porque ele está muito mais concentrado fora dela do que dentro. E então essas duas moléculas entram e logo na superfície basal existe uma bomba de sódio e potássio. Para o quê? Para expulsar esse sódio que está entrando. E essa glicose, portanto, ela só pode entrar nesse enterócito porque foi fornecida uma energia a partir desse transporte favorável do sódio, a favor de um gradiente eletroquímico, que permitiu o transporte conjunto dessa molécula de glicose para dentro do enterócito. Então, é um transporte conjunto que só conseguiu acontecer porque foi utilizada a energia potencial que estava armazenada no gradiente eletroquímico do sódio. E como é que esse gradiente eletroquímico ele se mantém? Por conta de uma bomba de sódio e potássio. Então, é sempre necessária a participação indireta de uma bomba para que esse tipo de transporte ativo secundário aconteça. Por quê? O mesmo raciocínio. Porque se não tivesse essa ATPase, chegaria um momento em que o sódio ele estaria em mesma quantidade, tanto fora da célula quanto dentro dela. Então, não teria mais como haver uma energia para que essa glicose fosse transportada junto com o sódio para dentro da célula. Então, a partir do momento que o SGLT transporta sódio e glicose para dentro da célula, a glicose ela sai da célula pela sua superfície basal a partir de um unitransportador, que é chamado de GLUT, chega no líquido intersticial e do líquido intersticial passa para o capilar, onde, por fim, essa glicose vai ser transportada para os diversos tecidos do corpo. Então, repetindo, essa energia potencial, ela surge por conta da grande diferença de concentração de sódio que tem fora da célula e dentro dela. E por conta dessa diferença de concentração, isso cria uma energia potencial que permite o transporte conjunto da glicose junto com esse sódio, que esse sódio está sendo transportado a favor do gradiente de concentração. Outro exemplo é o que acontece lá na reabsorção nos nossos rins. Então, tudo aquilo que chega para ser transformado em urina é importante com que a gente reabsorva muita coisa, como, por exemplo, nutrientes, glicose, aminoácidos e por aí vai. Então, toda a glicose que está
passando pelos túbulos renais, pelos túbulos contorcidos dos rins, ela precisa ser absorvida, reabsorvida. Apenas em pessoas com diabetes não tratados é que elas vão conter glicose na urina. Então, lá nos túbulos renais, o que acontece? Tem uma célula responsável por reabsorver glicose. E ela reabsorve por meio de um transporte bem parecido com aquele do enterócito. Então, deixa eu situar vocês. Essa região bege é a porção do túbulo renal, onde tem alta concentração de sódio e baixa concentração de glicose. Aqui em azul é a célula que reveste esse túbulo renal, que é a célula que vai reabsorver para levar de volta essa glicose para o sangue. E aqui em roxo claro, ou seja lá como vocês queiram chamar isso, é o líquido intersticial. Então, a glicose ela tem que ser transportada contra um gradiente de concentração. Mas como é que ela vai ser transportada contra um gradiente de concentração? Já que ela está mais concentrada dentro da célula do que fora dela. Ora, essa energia é fornecida pelo transporte a favor do gradiente de concentração do sódio. Então, o sódio entra a favor do gradiente de concentração e leva com ele junto a glicose. E a partir do momento que o sódio entra, ele já é transportado para fora por uma ATPase, para que o sódio seja sempre mantido em concentração baixa dentro da célula, para que sempre haja essa grande diferença de concentração que permita essa energia. Então, o sódio ele sai por uma ATPase, enquanto a glicose entra na célula, e a glicose que entra nessa célula, ela sai por um transportador glúteo para o líquido intersticial. E a partir desse líquido intersticial, a glicose passa de volta para o sangue, onde ela volta a recircular. Então, é desse jeito que nós conseguimos reabsorver a glicose lá nos nossos túbulos renais. Por exemplo, diabéticos não tratados têm uma quantidade tão grande de glicose no sangue, logo, chega uma quantidade tão grande de glicose aqui no túbulo renal, que existe muita glicose para pouco transportador de glicose para colocar essa glicose para dentro da célula. Então, é aquilo que eu falei da saturação dos receptores, dos transportadores. Nem todo o substrato que está aqui consegue ser colocado para dentro, consegue ser reabsorvido. Então, é por isso que acaba tendo glicose na urina de diabéticos não tratados. Isso aqui é só para mostrar aquele exemplo de novo do enterócito, que eu mostrei para vocês. Então, o sódio, a favor de um gradiente de concentração, ele carrega junto com ele a glicose. Essa glicose ela vai sair do enterócito por meio do transportador glúteo, que está presente no domínio basal aqui, onde a glicose passa dessa célula para o líquido extracelular e daqui ela vai direto para o sangue. Enquanto o sódio ele vai ser sempre mantido em baixas concentrações por conta da bomba de sódio e potássio. E para finalizar, só dar uma breve explicação para vocês de um outro tipo de transporte que existe na membrana, que é o transporte de partículas grandes, que a gente chama de endocitose. Então, existe uma característica marcante desse tipo de transporte, que é o quê? A membrana plasmática ela vai formar invaginações para captar uma partícula. Geralmente essa partícula é algo muito grande. Por exemplo, uma grande quantidade de fluido, uma bactéria, um vírus. E a partir daí forma uma vesícula. Então, aqui na letra A, essa partícula grande, ela não consegue entrar na célula por difusão. Então, para que a célula consiga captar essa partícula, ela vai formar uma invaginação na membrana, a membrana vai se dobrar para dentro para permitir com que ela capture essa partícula. A partir do momento que ela captura, ela coloca essa partícula para dentro da célula, formando uma vesícula. O que é uma vesícula? É como se fosse um barquinho revestido por membrana que vai transportar alguma partícula que veio de fora da célula para dentro. Se for, por exemplo, um patógeno, a gente tem células do nosso corpo que realizam a fagocitose desse patógeno, que é um tipo de endocitose, e essa vesícula, contendo o patógeno, vai ser levada para uma região específica da célula para destruir esse patógeno. Da mesma forma, a gente tem um transporte inverso, que é a exocitose.
é o tipo de transporte pelo qual, por exemplo, os hormônios proteicos, como é o caso da insulina e do glucagon, são liberados. Então, lá nas células beta do pâncreas, existem... eu vou falar disso melhor na aula de sistema de endomembranas, mas existe essas vesículas, são chamadas de vesículas secretoras, que são proteínas que têm que ser enviadas de dentro da célula para fora. Só que, como elas são em grande quantidade, elas são colocadas dentro de vesículas. E quando surge o sinal, no caso, uma grande quantidade de glicose no sangue, as células beta-pancreáticas recebem esse sinal e, elas pegam essa vesícula secretora, essa vesícula ela se funde com a membrana plasmática e libera o seu conteúdo lá no líquido extracelular. Então, existem 3 tipos de endocitose. A fagocitose, que a gente vai falar melhor na aula de sistema de endomembranas, que é o tipo de endocitose em que é o englobamento de partículas sólidas, geralmente patógenos. E quem faz isso são nossos fagócitos do sistema de defesa, neutrófilos e macrófagos, e também protozoários, eucariotos unicelulares, fazem isso para se proteger de bactérias ou de vírus que os ataquem. O outro tipo de endocitose que tem a pinocitose, que é o englobamento de uma quantidade grande de fluido. As células que revestem o sangue fazem isso constantemente. Elas transportam fluido para dentro delas, para que elas permaneçam vivas. E a endocitose mediada por receptor, que é o tipo de endocitose em que há a captura de moléculas um pouco maiores, como é o caso do colesterol. O colesterol, para ele ser transportado até a célula-alvo, ele é transportado utilizando uma proteína, uma lipoproteína chamada de LDL. Essa LDL, para que ela seja reconhecida pela célula, ela tem que interagir com uma proteína de membrana, que é chamada de receptor de LDL. A partir do momento que essa partícula, carregando o colesterol, interage com a proteína receptora, isso desencadeia uma resposta na célula para que a célula consiga endocitar essa partícula contendo colesterol e assim a célula pode pegar o colesterol para ela. E aqui, para finalizar, então, só uma revisão para mostrar para vocês. A difusão, que ela ocorre mediante a simples solubilização de moléculas apolares na bicamada lipídica e passando para dentro da célula, ou no sentido oposto. A difusão facilitada, que é a difusão mediante o auxílio de proteínas transportadoras. Lembrando que difusão sempre acontece a favor de um gradiente de concentração. E aqui, o transporte ativo, que acontece mediante a utilização de energia e contra um gradiente de concentração. Então, as difusões não utilizam energia, e quando o transporte ativo utiliza. Difusão simples é não específica, porque ela não depende de proteínas. Já a difusão facilitada, como depende de proteínas carreadoras ou proteínas do tipo canal, é específica, sendo as proteínas do tipo canal ainda mais específicas o contrário, sendo as proteínas carreadoras ainda mais específicas do que as proteínas do tipo canal. E aqui o transporte ativo também é específico, pelo mesmo raciocínio. Então é isso, pessoal. Com isso encerramos a aula. Na próxima aula nós iremos começar a falar sobre citoplasma. E eu vou deixar o material de acompanhamento na descrição do vídeo. Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato comigo. Até o próximo encontro. E é isso. Um grande abraço a todos. E não deixe de estudar e ler o material teórico.